Já pensou em quantas palavras você pode usar numa página de quadrinho? Fala galera, Carlos Pinheiro aqui e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre palavras, quantidade de texto, quadrinhos, balões. É um papo delicado, é um papo controverso, inclusive, muitas opiniões divergentes aqui, mas eu acho que a gente pode usar um ponto de partida na DC, lá nos anos 60, para debater um pouco sobre quanto texto deve ter uma página de quadrinhos, beleza? Antes de começar, siga nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou professor, sou quadrinista, sou editor do Universo Guará. Inclusive, o Guará está com vários lançamentos aí, procurem assinatura e Amazon e vão conhecer a Guará, que vale a pena. E lembrando que eu tenho dois avisos importantes antes de começar o vídeo. O primeiro é que Travessia, que é meu quadrinho pessoal, né, que eu estou fazendo por conta própria aí para me divertir um pouquinho, para estudar, ele está indo muito bem. Então, se você não leu ainda, é de graça, link na descrição, é um quadrinho mudo, se lê rapidinho. Eu quero a opinião de vocês, beleza? E o outro anúncio é que a pesquisa de leitor de quadrinho esse ano ainda está aberta. Então, se você lê quadrinhos, responde lá, link está na descrição também, para que a gente tenha uma amostragem significativa para entender quem é o leitor de quadrinho nacional. Se você já respondeu, você pode divulgar essa pesquisa. É muito importante que a gente chegue a muitas pessoas, que a gente fure a minha bolha e, de fato, represente quem é o leitor nacional de quadrinhos. Beleza? Dito isso, vamos falar de balões, tá? Eu quero partir de um cara que acho que todo mundo aqui conhece, chamado Alan Moore. Para quem não conhece, Alan Moore, autor de Watchmen, autor de V de Vingança, Prometeia, Necronomicon, um monte de quadrinhos aí, a besta da moda, os quadrinhos meio lado B, a série do Monstro do Pântano, que é muito boa também, no Instituto de Anatomia, inclusive, que tem dissecando aqui no canal esse quadrinho do Monstro do Pântano dele. Enfim, Alan Moore é um roteirista de quadrinho britânico e ele trabalhou na DC, trabalhou em muitas coisas, na verdade. Esse cara tem uma carreira gigantesca. E na época dos anos 60, ali, ele estava na DC, e ele tinha um editor chamado Mort Weisinger, acho que é assim que fala o nome dele. E o editor dele era um cara muito criterioso, muito chato, né, para não usar outra palavra, em relação a balões e a texto. E como vocês devem conhecer, o Alan Moore é um cara bastante verborrágico. Ele tem muito texto no quadrinho dele. E aí, numa entrevista, o Alan Moore acabou dizendo, explicando qual era a regra que esse editor dele usava para definir quanto pode ter de texto nas páginas, né? Ele falava o seguinte: numa página normal, de cerca de 6 quadros, o ideal é que você tenha no máximo 25 palavras por balão e 35 palavras por quadro. Ou seja, em 6 quadros, 35 palavras por quadro, mas 210 palavras por página, tá? Essa era a regra dele. E aí você podia ter 35 por quadro, mas cada balão tinha que ter no máximo 25, 20 a 25 palavras. O Alan Moore acabou levando isso ao pé da letra e ele literalmente contava as palavras. Então, ele tentava colocar o máximo que ele podia e, se você contar os balões do Alan Moore, eles têm meio que essa métrica, sacou? Aí ele dividia, não, se isso para a página de 6 quadros, se a minha página tem 9 quadros, eu tenho que dividir essas palavras em mais balões. Se ela tem menos quadros, tipo 2 quadros, eu posso ter 2 quadros com, sei lá, 100 e poucas palavras por quadro. Então, ele usava isso como regra, tá? E aqui eu queria falar para vocês o seguinte: não é regra, tá? Não é regra, até porque quadrinho também é arte, então não tem um jeito certo de fazer, tá? A regra que o... Vou escrever de novo, peraí. Mort Weisinger? Que esse editor falava pro Alan Moore era mais um balizador, para você ter uma noção de quando que tá demais, né? Ele levou a pé da letra, mas você não precisa levar, tá? Pensa da seguinte forma: 35 palavras por quadro é muita palavra, tá? É bastante palavra. Você não precisa necessariamente chegar no máximo o tempo todo. Você não precisa ocupar o seu limite máximo de palavras por quadro ou por página. Até porque, gente, no quadrinho a gente mostra, a gente não fala, tá? A ideia é que seja bem sintético de palavras mesmo. Porque se não for, gente, escreve uma literatura, escreve prosa, sabe? Se você quer descrever, ser muito eloquente com suas palavras, não faz quadrinho, faz uma história de literatura. Tá tudo bem, não é melhor ou pior não, tá, gente? É que tem histórias que é melhor ser contada como literatura, e histórias que funcionam melhor como quadrinho. Geralmente o quadrinho funciona melhor com cenas de ação, não ação de soco, de porrada, não. Ação de coisas que acontecem, entendeu? Se a sua história é muito pautada em diálogos, possivelmente ela funciona melhor como literatura, entendeu? De novo, não é regra, mas possivelmente. Então, antes de fazer um quadrinho, avalie se o seu quadrinho, de fato, funciona bem como quadrinho. Mas, enfim, a ideia é que você
fique atento a esse teto, sabe? Não precisa ocupar todas as palavras possíveis, mas fique atento se você está colocando palavra demais. E se você tiver esse tipo de critério fazendo quadrinho, você raramente vai chegar nesse limite. Por quê? Porque uma regra que eu acho melhor, é uma regra que eu falo com meus alunos, inclusive, para os autores da Guará também, que eu acho que funciona melhor do que essa de limite de palavras, é o seguinte: cada ideia, cada conceito que você fala, né, cada não seria frase, até frase é um jeito de entender isso, mas cada ideia deve ter um balão próprio, tá? Então se eu falo assim, por exemplo, bom dia fulano, você viu aquele negócio que aconteceu ontem? O bom dia fulano é uma ideia, ele tá falando uma coisa, tá? Dando saudação, né, fazendo a saudação para o cara que ele encontrou. Depois ele está perguntando de um negócio que aconteceu ontem. São dois conceitos, duas ideias diferentes. Então, dois balões. Eles podem estar colados, mas dois balões. Né? A hora que você começa a separar essas ideias, né, separar os conceitos, você, primeiro, ganha mais espaço, porque os balões vão ser divididos, podem ser distribuídos melhor. Segundo, você dá respiro, você dá ritmo para a sua história. Né? Porque quando você separa em balões, o leitor acaba interpretando aquilo como meio que uma respiração, aquilo é uma pausa. O cara falou uma coisa e depois falou outra coisa. Então, isso ajuda a dar essa noção verbal pro balão. Porque, fala isso muito em aula também, balão, para mim, no quadrinho, é metáfora visual pro som. Tá? E é isso que ele é. Ele é um texto, porque está escrito na frase, na página, na verdade, mas ele não representa texto, ele não se comporta como texto, ele se comporta como metáfora visual pro som. E é por isso que você pode até fazer alguns erros de português ou usar o texto de forma mais alegórica e mais gráfica num balão do que você usaria numa literatura, porque funciona diferente, tá? O ponto é o seguinte, pense nas ideias, tá? E use, claro, esse balizador. Se você chegou em 35 palavras por quadro, é muita palavra, mano. Rever seu texto, entendeu? E eu sei que isso não é regra, tá? Porque pode acontecer que você tem um quadrinho que ele funciona muito bem, ele é muito pautado no texto. E tudo bem também, né? Você quer um exemplo disso? Cidadão em Comum, da Guará. É um quadrinho que ele funciona bem como quadrinho porque ele tem muita ação, né? O Kal-El voa e faz várias paradas na cidade, tem muito personagem para mostrar, então é importante mostrar esses rostos e tal. Mas ao mesmo tempo é um quadrinho, porque o Pedro Ivo vem da literatura e do roteiro para cinema e tal, que é muito verborrágico. Então tem muito texto. E beleza, dá um trabalhinho para a Ananda que faz as letras da Guará para encaixar os balões, mas assim, é um quadrinho que funciona, então não é regra, tá, gente? Não é regra. É uma boa prática você pensar nesse limite de palavras de 20 a 25 por balão e 35 por quadro, mas mais do que isso, pensem em separar ideias, tá? Inclusive, quando a gente pegou o Cidadão em Comum e a Ananda começou a adaptar o texto do Pedro Ivo para os balões da Guará, ela fez muito isso, de quebrar os balões. Tinham grandes balões com um monte de informação e ela foi quebrando em balões menores que representavam ideias concisas e isso fez com que o texto fosse mais fluido de ler. Inclusive, você pode usar esses balões separadinhos, né? Não separados, gente. Podem ser balões que estão encostando, balões siameses, digamos assim. Mas você não precisa ter necessariamente um balãozão com todas as ideias. Porque quando você tem esses balões mais maleáveis, você consegue, inclusive, usar os balões para guiar a leitura, para fazer o olho do cara percorrer no lugar certo da página, sabe? Então, pense no balão de forma mais fluida e pense no balão sempre como metáfora visual para o som. Beleza? Acho que é uma dica boa para hoje. Pensem nisso. Me deem exemplos de quadrinhos que usam bem balão, né? Que você lê e o texto é muito fluido, o texto é muito rápido, você não sente cansaço lendo os balões. E você tem um quadrinho ao contrário disso, né? Um quadrinho, misturei quadrinho com balão. Um quadrinho que tem balões que atrapalham, que são pesados, né? Que parece que você está lendo um livro, entendeu? E assim, tudo bem também, tá? Como eu falei, não é... Eu acho que minha opinião nesse caso seria o seguinte. O cara que faz um quadrinho que tem esses textos enormes, esses bifes de texto de balão, que parece que você está lendo uma literatura, não é que seria o pior quadrinho. Ele só não está aproveitando o que o quadrinho tem para dar, entendeu? Porque ele podia ter usado esse espaço da página para mostrar algo. E ele ocupou esse espaço com um balãozão com um monte de texto. Então é meio que uma forma pouco eficiente de fazer quadrinho. Acho que dá para colocar dessa forma, entendeu? Mas pode existir. O Watchmen está aí para provar que dá para fazer. Né? O próprio Alan Moore é um cara que faz muito texto, ele tenta usar o limite que ele pode de palavras e, vamos lá, funciona. Então, assim, não tem regra, tá? Pensem em boas práticas. Então é isso, gente.
Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe, não se esqueçam de ler Travessia, que está de graça aqui embaixo, e de responder a pesquisa e divulgar a pesquisa para a gente ter uma noção melhor da cena nacional. O link está aqui embaixo também. É isso. Aquele abraço. Até!